Sim. Então tá. Beijo. Tchau. Sua vida tá estagnada? Parece que as coisas estão tão travadas que você não entende exatamente o que está acontecendo, que tá tudo amarrado. Sabe quando você tenta fazer ações e não dá certo? Você tenta realizar alguma coisa e não flui? E você percebe que parece que algo amarra a sua vida. Você se sente estagnado, se sente às vezes até sem energia para conseguir fazer o que você tem que fazer, de tão bloqueada que as coisas estão. E muitas vezes, quando o terapeuta tá nessa situação, acontece dele não ter cliente, dele não conseguir uma sala para atender, ou de pedirem a sala que ele tá, ou ele não consegue ver oportunidades, ele não consegue faturar financeiramente, enfim, ele não consegue fazer com que as coisas andem, com que as coisas fluam na vida dele. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero falar de 3 falhas que você pode ter cometido ou você comete e que impede você de fazer as coisas andarem, de fazer as coisas fluírem na sua vida. Eu me lembro que esses dias eu atendi uma terapeuta que ela estava completamente desesperada, ela não sabia, ela não conseguia enxergar, na verdade, o que estava acontecendo, ela só conseguia perceber que as coisas estavam muito travadas, muito trancadas na vida dela. Ela não conseguia ter cliente, pediram a sala dela e ela estava precisando devolver e não sabia como é que ela ia negociar, ela não sabia o que ela podia fazer para divulgar o trabalho dela. Mesmo tendo acesso às informações do curso, ela não conseguia colocar nada em ação e ela estava em desespero, porque ela ia acabar tendo que voltar para o outro emprego que ela tinha, porque ela não estava conseguindo sobreviver de terapia holística. E aí, geralmente os alunos que entram no curso Top Terapeuta, eles ganham uma consultoria comigo, individual, de 1 hora. E aí ela veio, né, agendar a consultoria desesperada, pedindo ajuda, isso já faz um tempo, não é de agora, é de alunos de mais tempo. E ela... Tivemos uma pequena interrupção agora de alguém que chegou aqui no escritório. E a gente vai ter que fazer um corte aqui para depois voltar. Continuando então. Vamos lá. E aí, deixa eu pensar onde é que eu tava, Patrick. Boa pergunta. Deixa eu olhar o roteiro, porque eu acho que eu vou ter que olhar onde é que eu tava. Bom, aí o que aconteceu foi o seguinte. Obviamente, eu comecei a questionar ela sobre as ações que ela já tinha feito, o que ela já tinha realizado, como é que tinha acontecido, as coisas, como é que estavam acontecendo as coisas na vida dela. E aí nós começamos a conversar e eu comecei a observar uma coisa. Cada vez que eu perguntava algo para ela, ela tentava justificar e na justificativa sempre vinha uma reclamação. Aí ela começou a contar um pouco da história dela e ela dizia, pois é, parece que depois que eu me separei, tudo começou a dar errado pra mim. E aí eu voltava para as perguntas que eu tava fazendo. Tá, mas tu já fez tal ação que tem lá no curso? Tu já colocou tal ação em prática? Eu até tentei, mas aí tu vê, né? Por causa da separação, ela voltava no assunto da separação. Aí daqui a pouco ela começou a contar um pouquinho da história de quando o pai faleceu e o pai era meio que o porto seguro dela, ajudava ela financeiramente, inclusive, e que ela estava sem saber como fazer para que as coisas melhorassem na vida dela. Daí ela contou que antes de ela conhecer um pouco da terapia holística, ela até entrou em depressão por causa da morte do pai e tal. Então ela voltava sempre nesses assuntos, que eram as 2 coisas mais impactantes da vida dela, a separação e a morte do pai. E a morte do pai já fazia alguns anos que tinha acontecido e ela estava sempre remoendo isso. Então, quais são as 3 falhas que você pode estar cometendo ou você já cometeu e que impede de fazer as coisas fluírem? Se está tudo bloqueado na sua vida, percebe como é que está o seu interior. Você está muito preso a coisas que já passaram e não consegue se livrar disso? Está carregando peso nos ombros das coisas que já aconteceram e não consegue fazer as coisas andarem? Então essa falha, ela é a mais impactante nesse momento. Você tem que observar se volta e meia você não está reclamando de coisas que aconteceram. Coisas, lamentando, chateado, triste e não consegue fazer as coisas fluírem em função de você estar sempre ligado a coisas que já aconteceram lá atrás.
ok? Então você tem que se libertar do passado. Inclusive esse final de semana, não sei se você viu, mas eu cortei meus cabelos. E é tão bom você cortar o cabelo e sentir que parece que quando a ponta do cabelo tava aqui, imagina quanta coisa aconteceu até ele chegar na ponta, né? Olha a relação que eu fiz agora, me lembrei disso. Então, você tem que perceber que a mesma pessoa que você era lá atrás, você não é mais hoje, né? E eu falo isso seguido nos vídeos, para você se dar conta de que a mesma pessoa que chegou até aqui, provavelmente não é a mesma pessoa que vai te levar a atingir os próximos objetivos. Então, você tem que se libertar das amarras, das prisões, daquilo que impede você de andar. E eu não preciso nem te dizer, eu acho que só ouvindo a história que eu te contei aqui, você, terapeuta, já começa a perceber qual o problema de uma pessoa assim. É ela ficar sempre lamentando, reclamando e achando que tá tudo ruim, tá? E a falha 2, deixa eu olhar aqui para lembrar, você vive contando as mesmas histórias, tudo que aconteceu, não se lança para algo novo. Aí tudo fica bloqueado, tudo fica amarrado. Porque você não se lança, você não vai para novas oportunidades, não enxerga elas porque você está sempre no mesmo redemoinho, sabe? Você está sempre girando em círculos, na mesma situação, no mesmo problema, em tudo que aconteceu, e aí você não consegue atrair coisas novas. Então pare de contar as mesmas histórias tristes. Todo mundo tem uma história triste para contar. E daí? Se livre disso e bola para frente, construa novas histórias. E a falha 3 é você ficar culpando coisas, pessoas, a crise, sabe? Ah, eu tô assim por causa da crise. Ah, eu tô assim porque o Brasil tá em crise. Ah, eu tô assim porque o meu pai já partiu e eu fiquei mal, que era o caso dessa pessoa aí. Ah, eu tô assim porque o meu casamento acabou. Eu tô assim porque o meu filho não sei o quê. Eu tô assim porque não sei o que lá no meu trabalho. Caramba, não é culpa dos outros a situação que você se meteu hoje, tá? Não existe de vítima, culpado e vilão. São aprendizados. Então, o que aconteceu que te trouxe para essa situação talvez não seja tão importante imediatamente. Isso você vai perceber lá na frente. O que você precisa se comprometer a partir de hoje é dizer para você mesmo que você não quer mais isso. E à medida que você firmar um acordo com você mesmo, a partir de hoje eu não quero mais isso para minha vida, beleza, é isso que importa. É isso que você precisa fazer a partir de hoje para construir novas histórias, para parar de reclamar e andar em círculos. Sair dessa estagnação, porque você está estagnado porque se mantém na estagnação. Então, à medida que você sai disso, as coisas melhoram, tudo evolui, tudo melhora e você se sente muito mais feliz, muito mais realizado com a história que você está construindo. Puxa vida, daqui 5 anos, o que você quer contar para as pessoas sobre si mesmo? Você ainda quer contar as mesmas ladainhas e a mesma história de sempre? Pô, não dá, né? Eu não quero ficar ouvindo das pessoas sempre as mesmas coisas, é muito sem graça isso. Você tem que mudar, você tem que evoluir o seu pensamento, mudar de vida, construir novas histórias para ter histórias para contar lá na frente, né? Como diz Jerônimo Temel, a nossa vida é feita de histórias. Que história você quer contar no futuro? A mesma história que você vem contando há anos ou não? Então, para mudar, para sair da estagnação, observe se você está cometendo essas 3 falhas e rompa com tudo aquilo que impede que você dê os próximos passos, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, essas são as sacadas do vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e marque alguém que você lembrou, alguém que você sabe que precisa de ajuda com relação a isso, porque eu sei que se libertar do passado, se libertar das prisões, não é tão simples, mas é possível. Basta que você observe tudo que você está fazendo que não deve fazer e assim você elimina tudo aquilo que impede que você saia dessa estagnação. Tá bom? Então, compartilha, marca alguém. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva. Se você ainda não curtiu Kátia Bazan, curta no Facebook Kátia Bazan para continuar acompanhando esses vídeos com essas dicas que eu posto todos os dias, tá bom? Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!